Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Bom Pastor Connect. Neste domingo, dia 18 de julho, celebramos hoje o 16º domingo do tempo comum e queremos com muito carinho te acolher para mais um momento de encontro com a palavra de Deus, para podermos acolher no coração toda a mensagem de vida e salvação que Jesus nos traz por meio do seu Evangelho. Hoje, o Evangelho deste domingo está em Marcos, capítulo 6, de 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, olhamos para a graça das bênçãos da missão que o Senhor nos chama a realizar, principalmente no sentido até mesmo de poder viver a eficácia, os frutos que a missão produz. É o que os discípulos veem ao retornar da missão para poder dizer a Jesus. Os apóstolos reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado, dessa forma mostrando até mesmo este agir de Deus por meio daqueles que foram escolhidos e enviados para anunciar a boa nova. Bem sabemos que mediante a isso, eis que é preciso uma entrega, eis que é preciso também uma doação em que o Evangelho seja colocado em primeiro lugar. Dessa forma, Jesus, mediante até mesmo a missão, mediante até mesmo o olhar de compaixão até para com os apóstolos, os convida a descansar. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Bem, a importância do descanso é fundamental também na missão, né? E o descansar, Jesus ele faz esse convite, descansar no deserto. O deserto tem como significado encontrar com Deus, ou seja, na oração, no silêncio, na contemplação. O descansar vem justamente com o sentido de fortalecer. É preciso revigorar as forças no Senhor. Por isso, esse convite, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Porque grande era a missão, havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer, de tanta entrega e doação. E ao mesmo tempo, Jesus ele não só cuida dos apóstolos para poder lhes dar o descanso, mas Jesus também cuida das ovelhas que estão sem pastor, das ovelhas que se encontram perdidas, das ovelhas que estão sedentas de vida, de graça e de bênçãos em suas vidas. Dessa forma, então, na hora que eles estavam indo para o lugar deserto, muitos os viram partir e reconheceram quem eram eles. E a partir do momento que reconhece que eles são os apóstolos, reconhecem a Cristo, porque sabe o sentido do envio da missão de cada um deles. Assim, eles correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. O compadecer-se de Cristo vem de encontro até mesmo o próprio sentido de zelar, cuidar, amar o próximo, sofrer com o próximo. E aí nós entendemos o sentido da cruz como um grande gesto de compaixão de Cristo para com toda a humanidade. Jesus começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. E assim,
né, Jesus, ele continua na missão e mostrando que a vida ela vem em primeiro lugar, a urgência da vida que deve ser oferecida aos necessitados, aos que sofrem, né, no sentido também até mesmo de dar essa atenção, de poder cuidar, viver a compaixão para com os mais necessitados. E algo fundamental, Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas, e aí encontramos o sentido da palavra. É o que nós fazemos em cada celebração eucarística. Ao aproximarmos do sacramento da Eucaristia, somos alimentados também pela palavra. Jesus nos ensina muitas coisas, e a partir desse ensinar, Jesus, ele já vai cuidando, porque acolhemos a palavra e pedimos que ela produza frutos em toda a nossa vida. Que o Senhor então nos fortaleça na nossa missão para nos conduzir cada vez mais à graça de revigorar as nossas forças através de seu amor e nunca esquecer que o cuidar se torna uma grande forma de pastorear. Sejamos bons pastores para cuidar das ovelhas que nos foram confiadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de São José, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre a vossa casa, sobre a vossa semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço com muito carinho a todos e não que se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.